A gente continua nesta análise econômica, mas agora para ouvir o que diz o economista Felipe Salto. Felipe Salto, que é o economista-chefe da Warren Renaissance, que é justamente que trabalha nesta área de corretora, enfim. E aí a gente vai ouvir, a Débora Bergamasco conversou com o Felipe Salto e já adianto para vocês que Felipe Salto ele faz uma análise de que as medidas, em especial em relação ao que foi anunciado do arcabouço fiscal, é uma medida positiva, porque vai ajudar o país em relação a ter uma projeção sobre a dívida. Mas vamos acompanhar o que diz Felipe Salto e, na sequência, a gente também tem uma entrevista da Débora, ela foi ouvir o economista Marcelo Neri, que foca especificamente na questão social, e ele faz críticas ao governo, por exemplo, sobre a questão dos programas, porque ele diz que o governo Lula precisa aprender com erros do passado e precisa avançar além de fla-flu político, incorporar coisas boas de programas de gestões anteriores com os pontos positivos da gestão petista. Então a gente vem com duas análises aí na sequência, vocês acompanham primeiro o que diz o Felipe Salto, o economista Felipe Salto, e na sequência vocês acompanham o que diz o economista Marcelo Neri, que é um dos maiores especialistas do país na área de estudo sobre desigualdades sociais. Acompanhe. O primeiro ponto a destacar é o seguinte: nesse início de governo, o balanço é positivo. Houve algumas questões negativas, se a gente analisar, por exemplo, o relacionamento do próprio presidente com o Banco Central, mas essas fricções acabaram sendo provavelmente apaziguadas, pelo que a gente tem visto nos últimos dias. No geral, eu digo que foi positivo, porque na economia, o ministro Fernando Haddad, que comanda a pasta da economia, da Fazenda, conseguiu avançar com uma proposta de regra para as contas públicas, o chamado arcabouço fiscal, que vai ajudar a controlar os gastos, vai ajudar a dar uma perspectiva para a trajetória do endividamento público, e isso é uma vitória. Claro que ainda vai precisar ter a tramitação, a discussão no Congresso, mas foi um avanço significativo. Acho também que existe um ponto importante do ponto de vista do crescimento, que claro que o presidente Lula faz esse discurso mais otimista, de que nesse ano vai ter um crescimento maior, que há um pessimismo e tal, mas a verdade é que desde o ano passado já está contratado para esse ano um crescimento mais baixo, porque a taxa de juros está muito alta, então o crédito é muito caro, o investimento fica mais baixo e o consumo também acaba tendo um desincentivo. Então, o crescimento deve ser mais baixo esse ano, não necessariamente por erros deste governo, que acabou de começar. O que este governo precisa pensar é o que ele deve fazer neste momento para gerar crescimento a partir do ano que vem, do fim desse ano e início do ano que vem. Então, o crescimento mais baixo de 2023, ele já estava, de certo modo, contratado, e não é culpa do atual governo, na verdade, é consequência de uma série de fatores que já vem de antes. Eu destaco duas coisas na área da economia. Uma delas eu já mencionei, que é a questão fiscal. O ministro Fernando Haddad está avançando com essa questão do arcabouço fiscal, a organização das contas do governo. E isso é muito importante porque pode permitir, em algum momento, o Banco Central acomodar as taxas de juros em patamares mais baixos, desde que o mercado também entenda que isso possa acontecer com a inflação sob controle. Isso vai ser bom para todo mundo, porque o crescimento econômico poderá ser estimulado. Isso é uma primeira coisa. Numa segunda frente, também na área econômica, o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin avançou numa área que pouco se tem comentado, na política externa, o acordo Mercosul-União Europeia, que estava legado a segundo, terceiro plano no governo passado e que voltou agora a ter importância. Isso pode ser relevante para a indústria de transformação, que gera os melhores empregos, com os maiores salários. Não é algo que vai gerar efeitos da noite para o dia, mas a retomada de uma política externa voltada para acordos comerciais, acordos como esse, que são tão relevantes para o setor produtivo nacional, eu acho que é um segundo fator que eu destacaria nesse início.